como explico o que o shiatsu faz no corpo do cliente? Tipo, o que este ponto que você está apertando faz? Luísa, isso vai depender justamente da função do ponto. Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem aqui o ponto IG4, certo? Qual que é a função desse ponto? Lembra? Esse ponto a gente pode falar que é um ponto bombril, mas ele tem uma função mais específica que é tirar calor do corpo. Então, quando você tem uma pessoa que está muito tensa, muito irritada, muito inflamada, você aperta esse ponto para tirar o calor do corpo, para aliviar um pouco a tensão. E aí, automaticamente, ele serve também para você aliviar o estresse da pessoa, mas ele está no ponto do intestino. Então, se você tem alteração do intestino, ele também vai melhorar o intestino. Só que ele também está no trajeto da garganta. Então, esse ponto também, ele é muito importante no combate de inflamação das gargantas. Criança, amidalite, né? Então, é de acordo com a função do corpo. Quando você tem um pontinho que tem essa função, você vai conseguir ter esses resultados incríveis, tá? Mas, de modo geral, uma coisa muito importante é que quando você faz o shiatsu, você tem que entender que ela é uma técnica de pontos de pressão com os dedos, por isso que é shi é dedos, atos, pressão. Então, é uma massagem de pressão com os dedos, que vai trabalhar pontos e meridianos da acupuntura, da medicina chinesa, para promover o fluxo de energia, estimular o fluxo de energia e relaxar os músculos e tendões do seu corpo para homeostase geral do corpo, do organismo, para promover a homeostase do organismo. O que é homeostase? É o equilíbrio. Porque quando você tem uma, um desequilíbrio, você tem os sintomas de dores, entendeu? E o que faz quando você aperta é de acordo com a função do ponto, tá ok? Marilene Zequim, sensei, tem diferença manipular um paciente com pouquíssimo percentual de gordura? Tem diferença, porque aí a pressão que você vai fazer vai ser muito menor, né? Quanto mais gordura a pessoa tem, muitas vezes maior a intensidade de pressão que eu preciso aplicar. Quanto menor, também a tendência é que eu consiga atingir o ponto de uma maneira mais leve, tá? Denise Cardoso, qualquer massagem pode ser feita o mesmo valor? De modo geral, sim. Das manuais, sim. Drenagem, é, shiatsu, relaxante, sueca, né, reflexologia podal. Por quê? Porque o custo da massagem é basicamente o mesmo. O que a gente tem que pensar é o seguinte, que algumas técnicas, como, por exemplo, pedras quentes, você gasta mais na técnica, né? Aquecer as águas, materiais, tal, pode ter um custo maior. Quando você associa com óleos essenciais, dependendo do óleo essencial, ele é muito mais caro. Então você precisa tentar verificar se você consegue usar o mesmo valor. Então vai depender do custo do material que você vai usar para aquele tipo de massagem. Então, quando você usa cosméticos, ativos e tudo mais, você encarece a técnica, tá? Mas quando você não usa nada demais disso, pode ser sim o mesmo valor. E aí o que vai diferenciar no preço, no valor, é o que? É o tempo da massagem. 30 minutos, 45 minutos, uma hora e meia, né? É isso que vai te diferenciar. Perfeito, professor, suas respostas. Que bom, Ana, que bom que entendeu. E pessoas alérgicas, é verdade que a massagem pode prejudicar o sistema de defesa do organismo? Como assim? Se assistiu à maratona, você viu os benefícios que a massoterapia pode promover? Você viu quantas pessoas que tiveram Covid começaram a fazer massagem e começaram a melhorar? Por quê? Porque a massagem melhora o sistema imunológico, melhora o nosso sistema de defesa, Marlene. Marilene, isso é clássico. Isso é o ABC da massagem. Você tem que saber disso. Eu não sei se você já é massoterapeuta ou não. Não sei se você já falou, mas se você está começando, beleza. Você está aprendendo aqui comigo. Ok, vamos lá. Mas não pode errar mais isso. Não pode.
Agora, se você já é massoterapeuta e está com essa dúvida, então você está precisando se atualizar, reciclar. Muita coisa mudou. Pacientes com câncer, tudo isso mudou, mudou. Gestantes, mudou. Tem que se atualizar, tem que fazer o curso. Natalina Alegres, eu mesmo, com muita dor, quero cuidar de muitos clientes. Vamos, é possível cuidar, é possível sim. Verdade, professor, estou passando por isso. Muito professor, estou gostando da Oriental. É isso aí. Ana Carolina, por isso que estou no seu curso. Tudo muito superficial, né? Infelizmente, na faculdade acaba sendo mesmo. Você não consegue ter a confiança necessária para sair atendendo. Aparecida Coutinho, professor, o senhor falou aí em fortalecer mão, foi isso? Porque um dos motivos que me desmotivaram quando eu trabalhei com massoterapia é que disseram que minha mão era delicada. Mas delicada não quer dizer que você tem uma mão fraca, tá? Às vezes faltava colocar pressão mesmo. Só que quando você fala nisso, vamos separar umas coisas aqui, tá? Aparecida Coutinho. Mão fraca é uma coisa, mão delicada é outra. Quando a pessoa fala mão delicada, às vezes é porque falta você colocar mais pressão. Isso não quer dizer que você não tenha força, porque você pode usar o seu corpo para isso. Então, se você às vezes não consegue trabalhar com a mão, trabalha com o cotovelo. Tem gente que fala que não pode. Besteira. O importante é gerar o resultado no seu cliente. O modo como você faz, você se adapta. Se você é mais magrinha, mais baixinha, usa o cotovelo. Agora, o que eu te digo é o seguinte: saiba usar o cotovelo. Aprenda a usar o cotovelo de maneira correta, com o professor correto, com a orientação correta. Isso faz diferença. Se a pessoa não sabe usar, problema é dela. Fica sofrendo, vai ter tendinite, problema é dela. Comigo, você aprende o jeito que você tem que aprender. E outra coisa, se você fizer uma manobra e você achar que ficou melhor, e você quiser a minha opinião para saber se está certo ou errado, eu acho maravilhoso. Pessoas proativas devem sempre estar desenvolvendo pensamento, criando novos movimentos, adaptando, e aí você pode me mandar um vídeo e a gente analisa. E aí eu posso eventualmente falar assim, ó, como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Vou questionando um pouco. Se você tiver resposta para tudo, perfeito. Parabéns. Você foi inovadora. Você foi inteligente. Você foi 10 porque você usou de um método para evoluir o seu próprio método, para adaptar ao seu próprio método as suas condições físicas, para conseguir gerar o resultado. E isso é o que importa, essa liberdade, essa flexibilidade, essa resiliência é fundamental hoje em dia. Se você não tiver isso, você não vai para frente. Muito bem, Aparecido. Tem que fortalecer sim. Pode usar o cotovelo, tá? E a gente vai evoluindo assim.